Fala pessoal, esse soldado das forças especiais acordou sem a metade do seu corpo e foi escolhido para um programa experimental, pois esse é o filme Contra o Tempo de 2011 e eu serei seu apresentador, o EF. Esse cara acaba de acordar dentro de um trem, e uma mulher está sentada na sua frente e pergunta se ele estava bem, porque estava com uma cara de assustado. E a todo momento ela o chama de Shaw, mas ele diz que tinha algo de errado, porque esse não era seu nome. E ele não entende como foi parar naquele trem, e quando o trem para, ele pergunta a um jovem onde ele estava, e ele estava indo para o centro de Chicago. Ele volta para o assento e a mulher que estava com ele pergunta por que ele estava agindo daquela forma. E ele percebe algo na janela como se aquilo fosse uma simulação. E ela diz para ele jogar água no rosto, mas chegando no banheiro, ele percebe que sua aparência realmente estava diferente. E se antes ele achava que estava ficando maluco, agora ele tem certeza, porque sua aparência estava diferente e na sua carteira falava que ele era professor de história. E no momento que ele sai, a mulher diz que ele ficaria bem, mas tudo explode e geral cai fedendo. Mas aqui vemos que esse não é o fim, pois ele acorda em uma sala e aparentemente ele estava participando de uma simulação. E uma mulher começa a perguntar o que ele viu e pergunta de onde veio a explosão. Mas ele ainda está muito desnorteado e diz que seu nome era Coulter e é um capitão do exército. E como ele não lembrava como foi parar ali, a mulher começa a rodar um teste e ele lembra que seu nome era Goodwin. E agora que ele estava se lembrando, ela diz que ele seria levado novamente e quando terminasse a missão poderia ir para casa. Ela diz que ele teria 8 minutos para resolver tudo, porque no final sempre acabaria da mesma forma. E voltando para a simulação, ele marca o tempo e começa a puxar assunto com a mulher à sua frente, que se chamava Cristina, e o conhecia muito bem, e agora ele começa a olhar para todos os lados para entender o que estava acontecendo. E ele percebe muitas pessoas suspeitas, mas nada fora do normal. E no momento que o trem para na estação, um jovem diz que um cara esqueceu a carteira e sai correndo para devolver, então ali poderia ter algo suspeito, mas ele não percebe nada até que ele lembra a direção da explosão e tudo levava ao banheiro, e por ter treinamento militar, ele percebe que o teto foi aberto e ele encontra um explosivo armado, mas não conseguia desarmar. E quando estava na simulação, ele não conseguia entrar em contato com a Goodwin para pedir ajuda. Ele percebe que aquilo detonaria por conexão de celular e sai desesperado falando para todos desligarem o celular porque qualquer um pode ser suspeito. Mas assim que termina os 8 minutos, geral vira presunto. Então não foi dessa vez. Voltando para a vida real, ele começa a perguntar por que estava participando daquilo, porque há um dia ele estava com seus soldados no Afeganistão, mas Goodwin diz que sua missão já terminou há 2 meses e aquilo não fazia sentido. E ela explica que ele estava participando de um programa especial onde ele consegue entrar na mente simulada de uma pessoa que acabou de falecer, mas só conseguia recriar os últimos 8 minutos. E agora ele estava na mente do Shaw e sua missão terminaria quando ele conseguisse encontrar o explosivo maior, porque aquele do trem foi apenas uma distração, e quando ele pede para falar com o comandante dele, ela ativa e ele volta para a simulação. Ele quer fazer diferente e tentaria fazer tudo na calma e chama Christine para uma brincadeira de adivinhar quem era o suspeito no trem. E sai um indiano do banheiro e ele já começa a achar que foi ele que colocou, porque ele estava suando e com cara de cansado. E ele diz que hoje fariam tudo diferente, mas Christine não entende nada. E ele diz para descerem naquele ponto e para ela acreditar, ele coloca a língua na garganta dela. Ele começa a seguir o indiano e o cara vai no banheiro porque estava passando muito mal. E quando sai, ele vai para cima e pede o celular porque não deixaria ele ativar. Mas o cara não sabe o que ele estava falando porque mesmo sem fazer nada, o trem acaba explodindo. Então realmente não era ele. E na confusão, ele acaba caindo na linha do trem e acha que ele vai virar boneco. Mas ele percebe que a simulação não acabou com a explosão. Quando ele volta, tudo estava diferente, porque estava muito frio e estava congelando, e os cientistas que estavam monitorando começam a falar que estavam perdendo ele, e no desespero ele começa a bater em tudo para conseguir sair daquela cápsula. E o sistema da Goodwin não estava conectando, então ele entra no computador do Dr. Rutler, que estava comandando aquela instalação secreta. E ele tenta dizer que conseguiu salvar Cristina, mas ele diz que aquela simulação se chama código-fonte, e não importa
se vai salvar ou não, porque não era real, e ele precisa descobrir quem colocou o explosivo para prever os passos na vida real, e não teriam muito tempo. Goodwin busca as informações da Christina e diz que ela acabou falecendo junto com Shaw no acidente, então aquilo não fazia diferença, mas sabemos que quando o homem começa a ficar apaixonado, ninguém o convence de nada, e quando ele volta para a simulação, agora ele quer agir igual um agente secreto, e Goodwin diz que tinha uma arma na sala trancada e ele usaria para descobrir quem era o responsável, mas ele acaba sendo pego e quando acorda, estava algemado, então ele perdeu todo o tempo que tinha e no momento que Christina diz que tudo ficaria bem mais uma vez, tudo explode. E galera, depois desse filme, vou sair de perto das pessoas que falam que tudo vai ficar bem, ou pelo menos das Christinas. E se por acaso seu nome é Christina, deixa o like e se inscreve para você tirar esse mal olhado. E se não der certo, toma um banho de sal grosso. Agora vamos continuar? Coulter não sabe o que procurar e percebe que na roupa da Goodwin uma marca diferente do exército, porque eram operações especiais, e ele pede para falar com seu pai, mas ela diz que para todo mundo ele faleceu naquela missão, então quem sabe poderia mandar uma mensagem para o pai quando terminasse. Isso significa que nunca vai mandar, e ele volta para a simulação e pede para Christina esperar para eles fazerem algo diferente na parada, e ele faz o desenho que viu na roupa da Goodwin porque ele quer saber se a história dele ter falecido era verdade, e ele tenta pegar um celular com internet para pesquisar, mas ninguém tinha, e uma senhora oferece por $100, e pesquisando, ele percebe que aquela base da aeronáutica era das operações especiais, e Christina aparece e diz que descobriu sobre o Capitão Coulter e ele havia falecido há 2 meses em missão, e sua mente começa a entrar em parafuso porque aquilo realmente era verdade, porque até na simulação aconteceu. Coulter começa a surtar porque aquilo não fazia sentido e está na simulação da Goodwin, e diz que o código-fonte é um sistema muito complexo que junta informações atualizadas da vida real do passado e consegue projetar um futuro curto. E agora ele não quer mais participar porque para ele não fazia diferença, porque eles falaram que o corpo dele estava destruído e aquele lugar era a mente dele se manifestando de uma forma que ele entendesse. E depois de refletir, ele tenta mais uma vez, mas todas as vezes o resultado era o mesmo, e o Dr. Rutler pega uma gravação que seu pai fez no enterro e ele diz que tinha muito orgulho do filho ter dado a vida pelo país, e ele volta à sanidade e tentaria algo totalmente diferente. E ele precisa correr contra o tempo, porque na vida real, a pessoa que instalou o detonador estava solta se preparando para um próximo ataque. Coulter vai até o banheiro e, mesmo com medo, consegue desativar o celular que manda sinal. E ligando para o número, um barbudinho estava no telefone. E ele acha que o cara que estava por trás de tudo, mas o cara não sabia de nada. E ele percebe que quando o trem parava, o jovem entregava a carteira de um cara, mas ele simplesmente voltava no trem por outra entrada e deixava a carteira novamente. E agora tudo estava explicado. Ele vai atrás do cara porque ele deixava a carteira para parecer que faleceu no trem. E ninguém nunca o procuraria. E ele abre sua van e mostra que estava cheio e aquilo seria o suficiente para acabar com o centro da cidade. E ele queria fazer isso para trazer paz ao mundo. E podemos dizer que ele é o Thanos de baixa qualidade. Tudo estava indo bem, mas Christina seguiu e na distração ele levou 2 no peito de aviso. E ela acaba virando boneco. E o cara conseguiu ir embora e para piorar, o trem vai para os ares porque havia um outro dispositivo de emergência. Mas agora ele sabe quem é a pessoa responsável. Voltando, ele faz um acordo que falaria quem fez se ele pudesse voltar mais uma vez e tentar salvar todos da simulação. Mas Rutler diz que agora ele pode descansar, porque conseguiriam achar o responsável e milhões de pessoas foram salvas. Todos estão comemorando e agora ele só quer voltar na simulação para ter seus últimos 8 minutos com Christina e poderiam o desligar para sempre. E Goodwin reconhece que ele é um herói e passaria o resto da vida ali. Então ela o coloca no código-fonte e agora ele consegue resolver todos os mistérios facilmente e prende o cara responsável e manda uma mensagem para Goodwin daquela realidade simulada. O problema é que ao mesmo tempo, Rutler diz que como o programa foi um sucesso, resetariam as memórias dele para que ele sempre participe de missões especiais e ela percebe que aquilo não era humano. Coulter está marcando no relógio seus últimos minutos porque era tudo o que ele queria e ele aproveita
para ligar pro seu pai e fala que era um amigo do filho dele, e depois ele fala com Cristina que eles deveriam descer e viver uma nova vida. Mas do lado de fora da simulação, Rutler percebe o que Goodwin faria, porque assim que acabasse o tempo, ela desligaria os aparelhos para ele nunca mais voltar. E no último segundo ele dá um beijo de despedida, mas aí que tudo muda, porque a simulação não parou e agora ele poderia viver dentro do código-fonte. E ele sai todo feliz para comemorar com Cristina, e a Goodwin daquele mundo recebe uma mensagem falando que o código-fonte é muito maior do que eles podem imaginar. E naquela realidade, havia um Coulter que estava sendo preparado para fazer a mesma missão que ele. Então fica no ar se o que ele achava que era real, na verdade também não era uma simulação dentro da simulação. E galera, esse filme foi difícil de narrar, porque foram muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Mas se chegou até aqui, deixa aquele like da humildade e deixa um comentário para engajar. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.